Então, é com muita satisfação que nós iremos anunciar o primeiro palestrante do nosso ciclo jurídico, que terá ainda a solenidade de abertura oficial deste ciclo, que é o doutor Ricardo de Toledo Santos Filho. Por favor, doutor. Presidente. Presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas Profissionais da OAB de São Paulo, cujo tema será, e não poderia deixar de ser, Direitos e Prerrogativas do Advogado. Falar de prerrogativas e falar de prerrogativas para formandos, para a formação acadêmica, sempre é muito gratificante, e aqui o registro do meu agradecimento. Bom, eu teria muito a falar, muito mesmo, talvez horas, mas vou procurar, num espaço de tempo que a gente possa pincelar as principais situações daquelas franquias dos advogados. A Constituição Federal acabou de completar 26 anos de vida. Constituição nova. Nós estamos vivendo um país de 514 anos, nós estamos vivendo o maior período democrático republicano da história desse país. E a Constituição, chamada por muitos de Constituição Cidadã, inseriu uma série de novas situações jurídicas, proteção dos direitos sociais, a democracia efetiva e conquistas de toda a ordem libertárias. E dentre essas diversas conquistas, que buscou a quebra de uma ruptura de um Estado autocrático, do autoritarismo, inseriu diversos aspectos de natureza democrática que se manifestam por variados segmentos. E a advocacia, o advogado, restou consagrado na Constituição Federal. Nós temos um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 133, que retrata que o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado é reconhecido pela lei das leis, por aquela que se situa no topo da pirâmide keynesiana, como uma profissão erigida ao status de indispensáveis ao Poder Judiciário. Poder Judiciário que é composto por magistratura, Ministério Público e advocacia, pública ou privada, advogados ou defensores públicos. Portanto, nós temos um Poder Judiciário que não é juiz unicamente. O juiz representa um dos braços do Poder Judiciário, tal qual o Ministério Público, tal qual a advocacia. E o advogado está, portanto, elevado a essa condição. E por que assim é? Não é graciosamente, não. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal já disse que a Constituição não tem palavras sem sentido. E a palavra advogado está prevista 7 vezes no texto máximo. E assim o é, porque o advogado, ele representa o direito de terceiros. Quando qualquer um de nós, do povo, um jurisdicionado, tem uma questão a ser solucionada, se faz da forma que a civilização, a civilidade recomenda, que é a composição dos litígios pelo Poder Judiciário, essa forma clássica. E o cidadão, quando tem esse problema, ele tem que se socorrer da justiça. E, para isso, ele vai procurar aquele que vai ser o seu representante técnico, aquele
aquele que estudou e que tem condições de lhe dar a melhor orientação, de fazer com que ele vá buscar o seu direito material. E esta é a função do advogado. Bem preparado, com uma formação acadêmica sólida e constantes estudos, ele passa a representar o direito daquele jurisdicionado no judiciário. Senhores, senhoras, sentirão no futuro, quando estiverem advogando, aqueles que optarem pela advocacia, que muitos de vocês verão aquela situação em que o cidadão deposita nos nossos ombros a derradeira esperança de obter o seu direito. É uma alta responsabilidade. E é por isso que o advogado, na defesa do interesse alheio, na defesa do interesse do cidadão, exerce uma atividade típica de cidadania. Por isso que a sua inclusão no texto constitucional não é graciosa, tem um fundamento. E nós temos que, em contrapartida, honrar esse fundamento, trabalhando com ética, com lealdade, com aperfeiçoamentos, para que a gente possa exercer a nossa profissão de forma digna. Mas com a mudança da ordem constitucional, com o Estado democrático de direito, que passou a predominar no novo Estado brasileiro a partir de 1988, foi necessária uma mudança também de paradigmas e uma ruptura com o sistema anterior. Com a nova diretriz constitucional, se tornou necessária a atualização da lei dos advogados, da lei de regência, que disciplinasse a nossa atividade. Nós tínhamos um estatuto, uma lei federal de 1963, mas com a nova ordem houve a necessidade da mudança. E aí é que se deu a formação da Lei 8.906 de 1994, Lei 8.906 de 94, chamada de Estatuto da Advocacia, Estatuto da OAB e da Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Advocacia. Não foi fácil aprovar essa lei. Relendo os textos históricos, a lei foi aprovada pelo então presidente Itamar Franco, mas a Associação dos Magistrados Brasileiros solicitou 11 vetos à lei. Os advogados tiveram um embate ainda antes da lei entrar em vigor. O então presidente Itamar não vetou nenhum, o que ensejou depois a ação direta de inconstitucionalidade. Durante anos se discutiu isso. Mas a lei 8.906 de 94 está aí, é uma lei federal. Isto é muito importante para a advocacia. Se trata de uma lei federal. E falo isso porque eu já tive na minha convivência profissional de ouvir agentes públicos dizendo: doutor, não me venha com o seu estatuto. Como se fosse um regulamento interno, como se fosse uma portaria aplicada só aos advogados. Não, não. É uma lei federal. E, em sendo lei federal, ela tem que ser observada e respeitada por todos. Aquele que não concordar com os termos da lei, que se candidate ao Congresso, seja eleito e faça a modificação. Porque enquanto isso não acontecer, todos nós temos que respeitá-la. Todos nós. A advocacia respeita muito a lei orgânica do Ministério Público, da magistratura, dos serventuários. E a eles também cabe dispensar o mesmo tratamento respeitoso. Se não houver uma relação harmônica e cordial entre esses poderes, não haverá Estado Democrático de Direito, haverá apenas embates. E isto é muito importante.
esta lei federal é de aplicação obrigatória e a todos está destinada. Na lei federal, especificamente no aspecto de prerrogativas, temos 2 artigos fundamentais para o nosso exercício livre da advocacia. O artigo 6º e o artigo 7º. O artigo 6º é curto, diz apenas que não há hierarquia ou subordinação entre advogados, promotores de justiça, procuradores da República, juízes e desembargadores. Nem poderia haver. Obrigado. Todos nós formamos o Poder Judiciário, como eu já disse. Todos nós temos a mesma formação, todos saem das bancas acadêmicas. Todos saem aqui da universidade, da faculdade de Direito. Há os que optam por uma carreira pública, Ministério Público, magistratura, delegado, escrivão, funcionários da Justiça, oficial de Justiça. Há opção, policiais, e há os que optam pela advocacia. Então, é importante isso, porque nós temos ainda um resquício histórico de autoritarismo. Hoje, e falo isso, não é a regra, mas ainda existe, daqueles que são autoridades, mas na pior acepção do termo. Digo e repito, é uma exceção, mas existem. Nós temos ainda aquela velha, vetusta e emblemática concepção de que no Brasil é o país do você sabe com quem você está falando? Em que a pessoa procura ser mais do que a outra. A gente fala tanto dos Estados Unidos e procura trazer os seus exemplos, mas nos Estados Unidos, quando há uma divergência, é justamente ao contrário. O outro procura equilibrar, igualar a situação para dizer quem você pensa que é. Em que há uma igualdade entre as pessoas. Aqui não. Aqui outro dia eu ouvi uma pessoa falar, tomei uma multa de um CT. Ele disse que eu estava sem cinto de segurança, mas eu estava com cinto. Como que eu vou conseguir cancelar a multa por falta de cinto, sendo que ele estava com cinto? Não tem como. A palavra da autoridade vale muito no Brasil. Teve um antropólogo que falou assim, oxa, no Brasil o significado da palavra autoridade é a mais intensa do que qualquer outro lugar do mundo. Porque você não tem muitas vezes como contestar. Quando, na verdade, as leis e a Constituição deveriam se direcionar para fazer com que se freasse o arbítrio do Estado, que já é implacável. Isso me faz lembrar até uma vez uma entrevista do advogado que defendeu aquele O.J. Simpson nos Estados Unidos. Ele falou exatamente isso, uma entrevista de um jornalista brasileiro. Mas você absolveu aquele caso que ele matou a mulher, foi absolvido nos Estados Unidos. Mas você absolveu, como é que foi isso? Que absurdo, e foi dizendo e tal. E aí o advogado nem se mexia, e o jornalista indignado. E quando o jornalista acabou, ele falou assim, olha, não me espanta a sua indignação, mas aqui nos Estados Unidos, as leis foram feitas para proteger o cidadão, não para punir. Se no seu país o Estado ainda quer punir, ainda mais por força de lei, é um problema do seu país. É muito disso. É muito quando a gente tem situações em que o simples fato de ser revestido uma função pública relevante torna-se aquela pessoa ou aquela situação como intocável, como se o ser humano não fosse falível,
como se a falibilidade humana não existisse para os agentes públicos. Existe a advocacia e aos agentes públicos. E por isso que cada caso é um caso, como se diz por aí. Tudo tem que ser examinado conforme aquela situação. Mas nós temos ali o artigo 6º, que eu acabei de dizer, e o 7º. O 7º da Lei 8.906 elenca uma série de prerrogativas profissionais dos advogados. O que são prerrogativas profissionais dos advogados? Não é tarefa fácil definir o que seja, até porque o artigo 7º não esgota o rol das franquias dos advogados, mas, a grosso modo, as prerrogativas dos advogados compõem o rol de instrumentos colocados à disposição do profissional para que ele possa exercer a sua atividade de forma livre, de forma independente e de forma corajosa a sua missão de bem defender os interesses do terceiro que lhes são depositados. A dialética processual pressupõe contradição. Alguém entra com uma ação, vai haver a resistência. Uma ação de despejo, há uma resistência. Uma reclamação trabalhista, em que o funcionário demitido entra com a ação, a empresa vem contestar. Isso faz parte da discussão, do debate, da dialética. Haverá entre a tese e a antítese, a síntese, que é a sentença. E os juízes têm uma árdua missão, que é proferir a justiça. Então, gostaria, para encerrar, prestar uma homenagem ao nosso palestrante. Queria lembrar que o Unifiel, uma fundação que vai completar proximamente 5 décadas de existência, né, uma fundação que é mantenedora do centro universitário, ela possui um acervo de artistas brasileiros catalogados de mais de 1.500 obras, que estão permanentemente expostas nos 2 campos da universidade. E algumas das obras são sempre oferecidas aos nossos ilustres convidados. É com muita satisfação que eu anuncio o nosso convidado ilustre, Dr. Hamilton Elliott Akel. O Poder Judiciário de São Paulo é de um gigantismo que impressiona. E sempre que nós nos reunimos com colegas de outras unidades da federação, eles ficam impressionados com o tamanho do Judiciário de São Paulo. Para os senhores terem uma ideia, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu integro, é considerado o maior tribunal do mundo em quantidade de juízes e em número de processos. Então, é um judiciário gigantesco. Para os senhores terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo, nós temos 279 comarcas, 272 instaladas e 7 criadas e ainda não instaladas. Nós temos aqui em São Paulo juízes de primeira instância, 1.994 juízes. É desses que eu tenho que cuidar. Nós temos, em segunda instância, 360 desembargadores e 84 juízes substitutos de segundo grau, que são os que nós chamamos de pinguins. São aqueles que proximamente serão promovidos a desembargadores.
Para os senhores terem uma ideia, só na primeira instância, aqui no estado de São Paulo, nós temos mais de 20 milhões de processos em andamento. 20 milhões de processos em andamento. Isso representa mais ou menos 1/5 do número de processos em andamento no Brasil. Ora, os senhores já devem ter percebido que em todo o processo existem, em princípio, duas partes, não é? Antagônicas. Se nós pensarmos que nesses 20 milhões de processos, cada processo tem duas partes litigando, nós teremos 40 milhões de pessoas litigando, que é a população do estado de São Paulo. Isso significaria que o estado de São Paulo tem a população mais belicosa do Brasil e a população brasileira seria a mais beligerante do mundo. Na verdade, não é bem isso, porque nós sabemos que a maior parte desses processos envolve o próprio Estado, a própria administração, que é a grande cliente do judiciário. Muito bem. Por que nós temos tantos processos? Eu atribuo a várias causas. Em primeiro lugar, há um movimento contínuo de judicialização. Quer dizer, todas as questões, pelo menos a partir de 1988, com a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, as questões todas acabaram sendo judicializadas, levadas ao judiciário para que o judiciário decidisse. Esse fenômeno é aquele fenômeno que nós estamos querendo reverter. E eu falarei sobre isso logo em seguida. Uma outra causa desse volume enorme de processos, que faz com que a justiça seja lenta, mais lenta do que nós desejaríamos, é o espírito bacharelesco, o espírito de bacharel. Não é? E isso decorre, inclusive, do fato de o Brasil haver sofrido uma proliferação dos cursos de direito, muitos deles sem condições mínimas de preparar os alunos para uma vida profissional útil. O Brasil, segundo os dados que nós temos, é o país do mundo que tem mais faculdades de direito. Não só isso. O número de faculdades de direito do Brasil é maior do que a soma de todas as faculdades de direito do resto do mundo. Significa que o Brasil tem mais de metade das faculdades de direito que existem no mundo. Então, isso contribui para essa judicialização, mesmo porque os bacharéis, de regra, não são preparados para fomentar as formas alternativas de solução dos conflitos. A conciliação, a arbitragem, a mediação. Os bacharéis geralmente são preparados para proporem ações ou para contestarem ações, para recorrerem de sentenças favoráveis ou contrarrazoarem recursos quando as sentenças são favoráveis. Nós temos que reverter isso, e nós estamos procurando reverter. Hoje, as instituições de ensino estão incluindo a disciplina conciliação e mediação nas suas grades curriculares.
E esse é um trabalho nobre para o advogado, o trabalho de prevenir o litígio, de compor o litígio. Porque quando alguém que tem o seu direito postergado vai a juízo e instaura um processo judicial, no final desse processo se chega a uma decisão judicial, que é uma norma individual. Mas aquela decisão não coloca fim ao conflito. Mesmo porque existem 80 e tantas maneiras no nosso sistema processual de recorrer dessa decisão. E, no fim, quando a sentença transita em julgado, será que se chegou ao fim do conflito? Não. Chegou-se ao final da lide, que é o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. Mas não se chegou ao fim do conflito, porque o conflito subsiste potencialmente. A forma de colocar fim ao conflito é a composição, é a mediação. Aí sim é que o conflito de interesses termina. Muito bem. Nós temos aí um panorama geral do que acontece com o Poder Judiciário no Estado de São Paulo. E a atividade correcional? Eu acho que eu fui eleito, concorrendo com 2 outros colegas, e fui eleito em primeiro turno, porque eu tenho fama de bravo. Eu acho que é isso. Aliás, aqui na faculdade eu já tinha fama de bravo, né? E eu estive na instalação do Fórum de Santana do Parnaíba, essa semana passada, e o prefeito de Santana de Parnaíba, que estava lá, é ex-aluno nosso aqui da FIEL e foi meu aluno, né? E ele começou pedindo desculpas pelo atraso, dizendo que na hora que ele olhou para mim e viu a minha cara, ele ficou preocupado porque tinha chegado atrasado. Eu realmente, quando o aluno chegava atrasado na aula, eu não gostava muito. Mas eu fui eleito para ser o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. A Corregedoria, ela tem uma grande gama de funções. Na verdade, esse termo corregedor causa um certo temor. E dou exemplos. Um dia eu fiquei sabendo que um juiz do interior, de uma comarca bem distante, estava utilizando aquele equipamento, o Skype, não sei se todos conhecem o Skype, para atender aos advogados. Eu achei interessante, porque eu sou entusiasta dessas modernices, não é? Dentro de certos limites. E eu telefonei para ele para saber como ele utilizava o Skype no atendimento aos advogados para, eventualmente, normatizar e possibilitar que os outros juízes do Estado usassem, porque cabe à Corregedoria toda essa normatização da atividade dos juízes e dos cartórios. Muito bem, o meu gabinete ligou para ele e ele atendeu o telefone. Quando eu atendi, ele estava assustadíssimo. O que que eu fiz para o corregedor me ligar? Eu falei, não, o senhor não fez nada. É que eu soube disso, eu queria que o senhor me informasse como é que funciona, tal, porque eu achei muito boa a ideia. Mas vejam, à primeira vista, a atividade correcional é aquela atividade que causa um certo medo, um certo receio, não é? De outra feita, eu telefonei para um colega da capital, excepcional juiz, que também atendeu o telefone preocupadíssimo.
Mas eu telefonei para cumprimentá-lo por uma sentença que ele havia proferido e que fora brilhante, e cujos fundamentos eu havia utilizado para uma decisão que iria ter uma repercussão em todo o Estado e talvez nacional. Problema de registro público. E daí ele veio, atendeu, assustado, né? Eu falei, não, Marcelo, eu estou ligando para te dar os parabéns, que excelente sentença você deu. Eu queria te pedir se eu posso utilizar, citando a fonte, colocando entre aspas, se eu posso citar a sua sentença como fundamento para a minha decisão na corregedoria. E eu recebi um e-mail de um funcionário de um cartório do interior, porque eu havia designado a correição na comarca, eu iria fazer correição ordinária lá, e ele me disse que estava todo mundo em alvoroço, e a expressão que ele usou me deixou preocupado. Ele falou, os funcionários aqui do cartório estão com incontinência intestinal. Na verdade, eu tenho procurado, nessa atividade, alterar um pouco essa visão da corregedoria. Eu quero que a corregedoria seja vista não como o órgão que corrige, mas o órgão que correge. Correger, reger com, acompanhar ao lado, direcionar. Me parece que mais importante do que impor qualquer punição por alguma falta é dar a orientação precisa, dar a orientação necessária. E essa é a função, a meu ver, da corregedoria nos dias de hoje. A corregedoria, como eu disse, tem uma série de atribuições. Nós temos a fiscalização da atuação desses 2.000 juízes de primeiro grau que temos no Estado. Isso me obriga a monitorar a atuação deles praticamente online. É certo que eu não faço isso sozinho. Eu tenho uma equipe de 19 juízes assessores, que são os assessores da corregedoria. São juízes brilhantes, cada um especialista numa área, não é? E que me ajudam, me auxiliam, me assessoram. E tenho um grupo de funcionários, eu tenho cerca de 300 funcionários que exercem uma ampla gama de atribuições. Existem muitas funções da corregedoria que eu confesso que, quando fui eleito, eu não sabia que teria que cuidar de tudo isso. Por exemplo, eu não sabia, professor Rama, que a execução criminal hoje compete à corregedoria. Então, a corregedoria coordena a execução criminal em todo o Estado. Isto é, nós temos que cuidar de 220.000 presidiários que estão distribuídos, que é o número de presidiários do Estado de São Paulo, e que estão, de alguma forma, sob a nossa tutela, porque nós temos que fiscalizar para que os direitos desses presidiários sejam respeitados, o que nos obriga a uma interlocução permanente com o Executivo, inclusive, especialmente com a Secretaria de Administração Penitenciária. Mas isso nos obriga a visitar presídios. Nem sempre eu vou pessoalmente, às vezes vai alguém da equipe para fazer a visita ao presídio, né? Mas é uma atividade que é muito importante e que, no começo, me deixou meio preocupado,
Porque eu, quase que a vida inteira, eu fui juiz na área civil. Eu não tratava com o direito penal, com o processo penal, desde 1977. Então, quando eu fui eleito, eu saí correndo comprar livros sobre processo penal, sobre execução criminal, para não, na medida do possível, não errar. Mas eu tenho alguns assessores que são muito eficientes nesta área. Como eu disse aos senhores, as funções são muitas e muito variadas. A corregedoria, ela normatiza e fiscaliza todos os cartórios extrajudiciais. Os cartórios de notas, os tabelionatos, todos estão sob a fiscalização da corregedoria. Isso, o estabelecimento de normas para eles. Os cartórios de protestos, de títulos de documento, os cartórios de registro civil. Então, toda essa atividade dos cartórios, das serventias extrajudiciais, também incumbe a Corregedoria Geral da Justiça. E gostaríamos, então, antes de encerrar nossa cerimônia, agradecer imensamente ao Dr. Áquio por essa palestra memorável que vai ficar na história do ciclo jurídico, e faremos a nossa tradicional homenagem do Unifiel, que consta com mais de 1.500 obras de arte hoje expostas nos dois campi, e a nossa aluna Ângela fará a entrega dessa homenagem ao Dr. Áquio. Muito obrigado. Gostei muito. Obrigado.